Salve, salve, galerinha! Mais um vídeo de vetores e agora finalmente a aula de vetores com coordenadas. Então a primeira ideia é o seguinte: eu pego um vetor genérico U, cuja extremidade dele é a origem, cuja origem dele coincide com a origem dos sistemas de coordenadas, e eu digo que as coordenadas do vetor são as coordenadas do ponto da extremidade. Ou seja, por exemplo, eu tenho esse vetor U, cuja origem é a origem do sistema de coordenadas e a extremidade é 2, 1. Então, as coordenadas desse vetor é 2, 1. As coordenadas dele são 2, 1. Agora, se eu tiver um vetor genérico, cuja extremidade tem coordenadas x e y, e a origem está na origem, as coordenadas desse vetor são... Quais são as coordenadas x e y? Tudo bem? Joinha, joinha. Agora eu quero somar, multiplicar por um escalar, um vetor, sabendo as coordenadas. Então a primeira parte é usar nosso conceito de soma de vetor e multiplicação por escalar e traduzir isso na informação algébrica. Por exemplo, considere os vetores U e V de coordenadas 1, 1, 2, 1. Eu quero somar esse vetor U com V. Como é que a gente fazia lá na parte geométrica? Como é que a gente fazia? Eu tinha um vetor U aqui, o vetor V aqui, por exemplo. Eu pegava e transportava, né? Deixa eu botar ele aqui mais fácil. Eu pegava o vetor V, a origem dele, colocava na origem, na extremidade de U e andava, né? Repetia esse vetor V aqui e fazia o quê? Ligava os pontos, a origem de U com a extremidade de V. Na prática era assim, eu começava, se eu quisesse geometricamente, o que a gente estava fazendo na hora que a gente determinava a soma? Olha, eu pegava a origem de U, andava por U, e continuava andando por V. Tudo bem? Foi isso que eu fiz. Então, o que eu vou fazer isso? Olha, eu tenho os vetores U e V dessas respectivas coordenadas e eu tenho o vetor, representei aqui. Agora eu quero calcular a soma. Perceba que isso daqui está me dizendo o seguinte, que eu estou pegando a origem, andando 1 para a direita, subindo 1. Aqui no 2, 1 eu estou pegando a origem e andando 2 para a direita e subindo 1. Agora eu quero fazer o vetor soma. Então, primeiro eu vou pegar a origem, andar por U, cheguei aqui. Agora eu tenho que andar por V. O V me diz que eu ando, 2 para a direita. Por quê? Porque é positivo. Se fosse menos 2, era 2 para a esquerda. E subo 1. Por quê? Porque é positivo. Se fosse menos 1, eu desceria 1. Então, essa noção em vetores no plano é muito interessante, porque assim... Se a coordenada x é positiva, eu ando para a direita. Se a coordenada x é negativa, eu ando para a esquerda. Se a coordenada y é positiva, eu subo. Se a coordenada y é negativa, eu desço. Então, vamos lá. Então, aqui, a partir daqui, eu estou começando com a origem, andei por U. Depois, eu cheguei aqui nessa extremidade. Agora, eu tenho que andar por V. V é 2 para a direita, 1, 2, sobe, 1. Pronto. E aí, eu tenho esse ponto aqui. Vou marquei e vou pegar esse vetor. Ocupação da gravidade. A gravidade existe, está tudo caindo. Achei esse vetor. Esse vetor U mais V, se eu observar, é o quê? Primeira coordenada é quem? Que ponto é esse? É 1, 2, 3,2. Então aqui é 3, 2. Que é a mesma coisa que eu fizesse o quê? Somando 1 com 2 dá 3, 1 com 1 dá 2. Então, se eu tenho um vetor U de coordenadas genéricas x, y e um vetor V de coordenadas genéricas x', y', o vetor U mais V nada mais é do que somar a primeira coordenada, primeira com primeira, x mais x', segunda com segunda, y mais y'. Mas se eu tiver num plano cartesiano, isso daqui a gente faz algebricamente e vale também se eu tiver um vetor de 3 coordenadas. Essa noção de andar de direita, esquerda, sobe e desce, ela é muito interessante
assim, principalmente porque às vezes você não tem as coordenadas dele, só que você consegue visualizar geometricamente, ok? A segunda coisa é se eu quiser pegar um vetor e multiplicar por um escalar. Por exemplo, se eu pegar o vetor u e dobrar ele, é a mesma coisa que pegar uma cópia dele e colocar aqui em cima. Esse vetor 2u, ele fica quem? Ele fica, esse mais ele mesmo, né? O vetor 2u é ele mais ele mesmo. Então, a mesma coisa aqui, da origem até esse ponto de coordenadas 2, 2. Então, o vetor u que tinha coordenadas 2, 2, o vetor 2u tem coordenadas 2, 2. O primeiro 1, 1, 2u, 2, 2. Então, eu também consigo definir algebricamente alfa u igual a alfa x, alfa y. Beleza, galera? Beleza. Ai, professor, mas você só está trabalhando com vetores na origem. E se seu vetor não estiver na origem, você faz o quê? Então, acompanhe comigo. Eu vou pegar um vetor que não está na origem. Tá? Eu vou pegar esse vetor aqui, o vetor U. Então, ele tem que coordenadas? Vou botar A, B. Então, as coordenadas de A, vou colocar x, y. As coordenadas de B, eu vou colocar x', y'. E aqui é meu vetor U. Eu sei o seguinte, eu posso construir dois vetores associados, que são os vetores que começam na origem do sistema de coordenadas e fazem o quê? Ligam origem ao A, origem ao B. Então, esse vetor AB pode ser decomposto na soma desses dois vetores. Como aqui eu vou denotar pelo ponto O, tá? A origem. Então, eu tenho que OA mais OB é igual a OA mais AB é igual a OB. Tudo bem? Vou pegar, então eu consigo escrever esse vetor AB como OB menos OA. As coordenadas do vetor OB eu sei. Por quê? Porque esse é um vetor que a origem dele é a origem do sistema de coordenadas. Então, as coordenadas de um vetor, quando está na origem, é dado pelo quê? Pelas coordenadas do ponto da extremidade. Ou seja, OB tem coordenadas x', y', menos OA, que tem coordenadas x, y. Então, se o vetor tem coordenada, o vetor AB fica igual à subtração desses dois vetores que têm origem na origem do sistema de coordenadas. No item 1.2 fizemos o quê? No item, olha, então aqui, professor, você esqueceu de destacar isso. No item 2.2 definimos as operações. Se eu estou somando dois vetores, eu somo as coordenadas. Ou se eu estou subtraindo, que é a mesma coisa que somar pelo oposto, eu fico x' menos x na primeira coordenada, y menos y' na segunda coordenada. Ai, professor, e o que quer dizer isso na prática? Ô, cabeção, dá uma olhada aqui. Então, se eu tenho dois pontos A e B quaisquer, eu quero determinar o vetor AB. É só pegar as coordenadas de B menos as coordenadas de A. E isso daqui também aparece a notação de Grassmann associada, que o vetor AB é o quê? É extremidade menos origem. Tudo bem, galerinha? Cenas dos próximos capítulos, eu acabei agora vetores com coordenadas. Então, na aula de hoje, você sabe o seguinte, olha, se eu tenho um vetor AB, nada mais é do que fazer o quê? As coordenadas de B menos as coordenadas do ponto A. Ai, professor, independente se ele está ou não na origem, sim, porque se ele estiver na origem, o A passa a ter coordenadas do que? Da origem do sistema de coordenadas, que é 0, 0. Então, isso daqui generaliza
o caso anterior. Na próxima aula falarei de escalonamento, sistema linear, escalonamento. Por que, professor? Não tem nada a ver com vetores. Sim, meu filho, tem tudo a ver. Por quê? Porque eu vou pegar esses vetores e pegar vários vetores e escrever em função de outros. Pegar o conjunto gerado por todas as combinações desses vetores. E para isso eu preciso saber resolver sistemas lineares, sistemas de equações. Então eu vou falar um pouco de escalonamento, mais 3 aulinhas sobre escalonamento para dar continuidade ao tópico vetores. Aquele abraço. Se gostou, curte, compartilha, é isso aí. Até a próxima aula, galerinha. Um abraço.